Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Em meio a uma agenda mais esvaziada no cenário doméstico, o exterior pesou nos mercados mais uma vez. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dobrou o valor da tarifa aplicada ao aço e ao alumínio importados do Canadá, passando de 25% para 50%, o que provocou uma onda de pessimismo nos mercados globais. Com as bolsas mundiais em queda, o Brasil não se salvou e o Bovespa recuou 0,81%, encerrando nos 123 mil pontos. Dos 87 papéis que compõem o índice teórico da Bolsa Brasileira, apenas 9 encerraram em alta. No entanto, parte dessa queda foi reflexo da queda dos juros futuros que foram impactados pelo recuo do indicador da indústria. A PIN, a pesquisa mensal da indústria, registrou estabilidade na medição de janeiro, um desempenho ligeiramente abaixo das nossas projeções de 0,4%. Na comparação anual, o setor avançou 1,4%, registrando seu 8º mês consecutivo de crescimento. De forma geral, esse resultado reforça o cenário de desaceleração gradual da economia, com a indústria ainda enfrentando desafios para recuperar a queda acumulada de 1,2% nos últimos 4 meses. Mas os resultados positivos também prevaleceram entre as grandes categorias econômicas. O setor de bens de consumo duráveis cresceu 4,9%, seguido pelos bens de consumo semi-não duráveis, com 2,9%, e pelos bens de capital, com 3,4% de crescimento. Esses dados, somados à alta de 3,9% nos insumos típicos da construção civil, indicam uma melhora significativa na proxy do PIB de investimento em janeiro. No sentido contrário, o único recuo foi registrado no setor de bens intermediários, que representam mais de 60% do total da indústria. Para frente, projetamos um crescimento de 2% na produção industrial brasileira. Apesar dos desafios impostos pela desaceleração da economia global e pelo prolongamento do período de juros elevados, acreditamos que a retração será moderada. Fatores como a balança comercial sólida e políticas governamentais de estímulos à atividade econômica devem ajudar a mitigar os impactos negativos. Mesmo com esse cenário de desaceleração da atividade, o real conseguiu se apreciar frente ao dólar, que fechou com uma queda de 0,69 nos R$ 5,81. Outro fator que ajudou a divisa brasileira foi o alívio nas commodities após a segunda-feira o mercado pressionar o petróleo e o minério de ferro. Apesar do relatório Joyce, que trouxe os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos em janeiro, mostrar força da atividade americana, não foi suficiente para fortalecer o dólar frente às moedas fortes, que operou em baixa e ajudou as moedas emergentes. Para hoje, os grandes destaques da agenda na semana, os dados de inflação. Às 9 horas, vamos conhecer a medição do IPCA de fevereiro. A nossa expectativa é que a inflação registre uma alta de 1,32% na medição mensal, enquanto a média do mercado se encontra um pouco abaixo da nossa projeção, esperando 1,30%. Para o acumulado 12 meses, acreditamos que a taxa de inflação passará de 4,56% para 5,07%. Esses devem ser os menores patamares do ano, já que a partir de março a inflação tende a se consolidar acima de 5,4%. Para 2025, a nossa projeção é de 5,6%. O avanço mensal será impulsionado principalmente pela alta nos preços de energia elétrica residencial, com o fim do bônus de Itaipu e dos recursos regulares, ajuste sazonal de volta às aulas. Além disso, o reajuste de ICMS sobre combustíveis e a pressão nos alimentos, ainda que menor, devem contribuir para a aceleração do índice. Por outro lado, parte desse impacto será compensada pela deflação de 20% nas passagens aéreas e pelos descontos promovidos pela Semana do Cinema. Qualitativamente, apesar de algum alívio na margem para a maioria dos núcleos, a composição da inflação segue preocupante. Esse cenário, somado às expectativas desancoradas, reforça que o IPCA deve permanecer acima do teto da meta no curto e médio prazo. Na sequência, outros destaques de inflação, agora nos Estados Unidos, o CPI de fevereiro. Mercado espera uma desaceleração do índice de preços ao consumidor, passando de 0,5% para 0,3% no mês contra mês.
No acumulado anual, o mercado espera que a inflação americana fique em 2,9%, contra os 3% no acumulado até janeiro. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!